Eu quero dizer para vocês que eu acho extremamente incompatível, incongruente e desarmonioso pensar que alguém possa ter o livre-arbítrio e ao mesmo tempo não ter a liberdade de tomar a sua decisão de permanecer ou não na fé. Então existem alguns que defendem o livre-arbítrio libertário, liberto pela graça preveniente ou pela graça de Deus. E ao mesmo tempo que ele tem essa liberdade, ele não pode perder a salvação porque tem a segurança da salvação. Ora, se você tem a liberdade, a qualquer momento você pode tomar a decisão e deixar de crer e se apostatar da fé. E isso é bíblico. Quando lemos, por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8, o autor deixa claro, óbvio e ululante, a possibilidade da perda da salvação. Porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, a boa palavra de Deus, fizeram participante do Espírito Santo e do século vindouro, e decaíram para peçontas. Não tem ali a palavra apostasia, mas para peçontas é sinônimo de apostasia. E decaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. É impossível. Quando você lê também capítulo 10 de Hebreus, do versículo 26 até o versículo 31, você vai ver a mesma verdade sobre a possibilidade da perda da salvação. Daquelas pessoas que fizeram agravo ao Espírito da graça, espezinharam no Filho de Deus. E aí é um ato assim de repugnante. É como se você visse uma barata e você pisasse aquela barata. Você pisa por quê? Porque você acha aquele inseto assim abjeto, algo nojento, e você pisa para se livrar dele. Então esse espezinhar o Filho de Deus é essa a ideia. Ou seja, esta pessoa também é impossível que ela permaneça salva. Um apóstata deliberado, maldoso. Não é aquela pessoa que por uma circunstância ou outra acabou caindo, tendo uma fraqueza espiritual. Não, é o apóstata mesmo. Então a Bíblia apresenta de forma clara essa possibilidade. Quando lemos também, por exemplo, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo de número 1, ali está claro também a possibilidade da perda da salvação. Agora, esse compatibilismo, você tem o livre-arbítrio, mas não pode perder a salvação, eu disse que soa meio incongruente, né? Mas é uma forma eufemística de dizer. Para mim é um eufemismo. Na verdade, é antibíblico. Porque Mateus capítulo 23, versículo 37 a 39, deixa claro. Eu quis, Jesus quis, mas os judeus não quiseram. João capítulo 1, versículos de número 11 e 12. Veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, eles deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, há essa possibilidade. E vai aqui a minha nota de repúdio a esse compatibilismo exacerbado em que alguns arminianos têm professado, arminianos de 4 pontos. Né? Eu acho meio... É um tipo de namoro com o calvinismo, né? Meio namoro com o calvinismo. Assim como tem os os de 4 pontos, né? Que acreditam nos 4 pontos do calvinismo, mas ao mesmo tempo namora o livre-arbítrio. Da mesma sorte também tem os arminianos que acreditam nos 4 pontos, defendem os 4 pontos do arminianismo e namora o 5º ponto do calvinismo. É incongruente. Hebreus 6, de 1 a 8, ensina que é possível perder a salvação? Eu entendo que nesse texto específico, o autor de Hebreus ele está tratando justamente com os cristãos que eram recém-convertidos, muitos, e outros também que já tinham a conversão há algum tempo e estavam passando por lutas e dificuldades, eram cristãos messiânicos, e naquele momento, se nós lemos o livro de Hebreus, ele trata justamente, claramente, sobre diversas possibilidades de desvio. Muitos deles estavam querendo voltar às tradições judaicas, querendo praticar novamente os ritos judaicos e estavam querendo anular o sacrifício de Cristo.
estavam querendo desconsiderar toda a obra de Cristo, por isso que Hebreus trata justamente sobre a superioridade de Cristo sobre os anjos, sobre Moisés, e outras situações que nós vemos justamente, claramente, que lá está se tratando da possibilidade de que se eles virassem as costas para aquilo que Cristo havia feito por eles, não haveria mais para eles nenhuma esperança. Então o texto é claro, inclusive a palavra lá no versículo 6, o capítulo 6, trata de caíram, recaíram, em algumas traduções, que trata do grego, no original, parapipto, que significa cair, apostatar, deixar, sair fora, virar de lado, vaguear, significa abandonar a fé. Abandonar a fé, virar as costas totalmente para Cristo. Então, quando fala, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, quem é iluminado? Quem aceita o Evangelho? O Evangelho que é a luz, Cristo é a luz. O dicionário Thayer, de grego, diz que se refere àqueles que foram feitos cristãos e provaram o dom celestial, do grego geomai, ter experimentado, comer, provar a Cristo presente de Deus, e se fizeram participantes do Espírito Santo. Aí está a questão mais forte, mais marcante, que é o grego metros, parceiro ou companheiro do Espírito Santo. Nenhum pecador pode ser parceiro ou companheiro do Espírito Santo. A pessoa que não recebeu a Cristo, ela não pode ter recebido o Espírito Santo. Me parece até uma questão séria que resvala até na blasfêmia dizer que o Espírito Santo seja parceiro de pecadores não regenerados. E Jesus disse que os pecadores não podem receber o Espírito Santo. Isso está em João 14:17. Então, uma pessoa que não tem Jesus não pode receber o Espírito Santo. E Judas também confirma isso no livro de Judas, versículo 19. E eles provaram a boa palavra de Deus, ou seja, é igual ter sido salvo. E as virtudes do século vindouro. Então, está bem claro para mim que as pessoas que receberam e viraram as costas. Eu entendo, nesse caso, essas pessoas, elas provaram sim, porque a Bíblia fala, provaram o dom celestial. O texto está no pretérito, então é fato que se consumou. Elas receberam o Espírito Santo. A questão aí é que elas naufragaram na fé. E isso a Bíblia, ela traz exemplos claros. O próprio apóstolo Paulo, ele trata desse tema. O tema da apostasia é uma doutrina bíblica. Nós observarmos aqui no livro de Timóteo, Timóteo capítulo 1, versículo 18 em diante, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo exortando a Timóteo, ele fala desta maneira: este mandamento te dou, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, combate o bom combate, e conservando a fé e a boa consciência, visto que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Dentre estes, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Ou seja, nós vemos também o caso de Demas, que o apóstolo Paulo fala que ele apostatou porque amou o presente século. Então, a questão está aí, até quando Cristo fala sobre a semente que é lançada na terra, ele fala claramente, ela caiu a boa semente. Então, a questão aí não é da parte de Deus. Deus fez a obra perfeita, a obra completa. A questão é do homem, o ser humano, quando ele ama, Jesus fala claramente na parábola do semeador, por causa das riquezas e outros fatores que muitas vezes terminam fazendo com que o cristão venha naufragar na fé. A questão é, se não houvesse a possibilidade de uma pessoa cristã naufragar na fé, qual seria a utilidade do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo? Eu entendo que ele estava inspirado pelo Espírito Santo, falar, porque quando ele fala com Timóteo, o Espírito Santo já está pensando em toda a igreja, está pensando, por isso está registrado. Qual o objetivo dele? Fala para Timóteo: Timóteo, olha, combate o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, visto que alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Ou seja, eles tinham fé, mas eles naufragaram, ou seja, afundaram, porque aqui a Bíblia está falando. O apóstolo Paulo fala aqui que eles blasfemaram, ou seja, nesses exemplos que me deu.
Nós temos aqui uma gritante contradição entre o que o pastor Thomas Tronco está dizendo e o que a Bíblia de Genebra está dizendo. E eu vou ficar com o que está dizendo a Bíblia de Genebra, até porque o próprio Paulo expressou esse mesmo sentimento de amor em relação ao povo quando ele pediu para Deus mandá-lo para o inferno. Ele, em outras palavras, ele disse, olha, Senhor, é minha vez de falar ou do senhor? Sim, é sua. Pode falar. Na minha, lá Muito na obrigado. outra, na pergunta. Então, veja bem, Senhor, se não for, se a minha ida para o inferno redundar na salvação de Israel, eu quero redundar. Se a minha ida para o inferno redundar na ida do povo, se a minha ida para o inferno redundar na salvação do povo, eu quero ir para o inferno. Então, Paulo teve o mesmo sentimento de Moisés. Agora, em relação à parábola, nesta parábola, ela é uma parábola que está descrevendo, aqui quase que o último dia da vida de Jesus, ele está querendo traçar aqui a união dele com os crentes. Ele disse, eu sou a videira e vós sois as varas. E ele chega a dizer o seguinte, toda vara é em mim. Olha só que interessante. A frase em mim é a mesma que em Cristo, porque quem está falando é Cristo. E a palavra grega é em eimoi. Bom, em primeiro lugar, Jesus não disse se alguém estiver na igreja, se alguém estiver ligado a um grupo, se alguém estiver ligado a uma comunidade, mas diz, aquele que estando em mim, ou seja, o que significa essa expressão em mim? Estar em Cristo, visto que é o próprio Cristo que está dizendo isso. Significa estar em comunhão com Ele. Isso só é possível pelo novo nascimento, por uma fé genuína, pelo poder do Espírito Santo. Estar em Cristo ou nele, portanto, significa estar salvo. E com a palavra Simon Kistemaker, para nós fecharmos essa situação, é mais uma obra também calvinista. E Simon Kistemaker, ele vai dizer o que significa estar em Cristo. Em seguida, a expressão em Cristo ocorre cerca de 25 vezes nas epístolas de Paulo. E ela significa a íntima comunhão que os crentes gozam com o seu Senhor e Salvador. Estar em Cristo denota ser parte do corpo de Cristo. E Cristo realiza uma transformação radical na vida do crente. Em vez de servir ao ego, o cristão segue Cristo e responde à lei para com Deus e o seu próximo. Logo que Jesus está falando, olha, aquele que está em mim é aquele que foi salvo. Aquele que está em comunhão com Ele. Se não viver a vida de Cristo, se não andar em consonância com a vida que Ele agora está vivendo, que é o novo nascimento, ele será cortado. É isso que Jesus disse. E a palavra cortar aqui é arrancar, é tirar. Realmente não é simplesmente aquilo que alguns estão pensando. Olha, à luz dessa explicação, então concluo que o eleito que está em Cristo pode ser cortado, arrancado e lançado no fogo e queimado, porque a palavra grega para cortar é airei, de airo, e significa tirar com violência, destruir, matar. Esse verbo é usado no sentido de tirar a salvação. E sabe onde está escrito isso? No Gerhard Kittel, uma obra publicada pela Cultura Cristã. Tá. Pastor Tomás. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus, ele poderia ter feito muitos milagres numa determinada cidade, e ele acabou não fazendo. E ele não fez por quê? Porque ele não podia fazer? Porque ele não queria fazer? Não, a Bíblia, ele não fez por causa da incredulidade daquele povo. Deus, ele dotou o ser humano de livre arbítrio, de livre vontade. Ele respeita, ele não viola o livre-arbítrio, assim como não violou o livre-arbítrio de Adão, quando Adão quis pecar. Quando Adão quis pecar, ele não violou o livre-arbítrio de Adão. Então, da mesma sorte, ele oferece a salvação a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele oferece, só que ele diz também, lá em Apocalipse 3, 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas é se abrir. Então você tem a liberdade de aceitar, de receber ou de rejeitar o plano da salvação. Deus não vai forçar. Ele quer salvar, mas só que na sua soberania, Ele decidiu te dar a liberdade, se você quer ou se você não quer a salvação. Portanto, ele diz lá também em Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha, agregá-los debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram.
desde agora a vossa casa ficará deserta. Então veja, Jesus está dizendo que ele quis agregar o povo, mas o povo não quis. E por esta razão, o Senhor está com a palavra, se ele se frustra, não se frustra. Porque ele quis, o povo não quis, ele diz, a vossa casa ficará deserta. Ou seja, ele quis, mas o povo não quis. Você concluiu a resposta? Concluí a resposta, porque Jesus quis agregar o povo, Tá. mas o Ainda tem um povo minuto. não quis. Ah, tem tempo ainda. O senhor tem 1 minuto ainda. Então, e o povo não quis, e por esta razão, você tem a liberdade de aceitar ou de rejeitar a mensagem do Evangelho. Se quiserdes, o próprio Romanos capítulo 10, versículo de número 9 e 10, diz o seguinte, se, olha a conjunção condicional, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ainda que o nosso tema é sobre se o cristão perde ou não perde a salvação. Os que uma vez foram iluminados. Em primeiro lugar, esta expressão, uma vez, ela vem do grego rapax. E rapax significa de uma vez por todas. O quê? Foram iluminados. Agora, o que significa ser iluminados? A palavra grega vem de fotistentas, emitir luz ou brilhar. Faz referência àquela operação do Espírito Santo, pela qual os homens são despertados para a consciência do pecado e a necessidade da salvação. Segundo ponto que ele diz, provaram o dom celestial. Primeiro, eles foram iluminados, que é a primeira coisa que acontece na vida do pecador, ele é iluminado, e é uma iluminação que é oferecida a todos. Segundo, provar o dom celestial, que é o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus. O verbo provaram, que é geusamenos, provaram não no sentido de apenas experimentar. Veja que Hebreus 2,9 diz que Cristo provou a morte por nós. Ele não apenas experimentou, ele morreu verdadeiramente, de fato, por nós. Terceiro ponto, eles se tornaram participantes do Espírito Santo. E quarto, isso significa o quê? A consciência da comunhão em uma existência mais vasta, a habitação do Espírito. Outros sim, provaram a boa palavra de Deus, ou seja, desfrutaram da plenitude da vida nova e abundante, e os poderes do mundo vindouro, a vida eterna, numa visão escatológica. Então veja que os particípios fotistentas foram iluminados, geusamenos provaram, e genetentas se tornaram participantes, estão no aoristo, no passado. Significa que a ação foi concluída, essas pessoas foram salvas. Ele diz que é impossível que as pessoas que tiveram essas experiências e caíram sejam novamente renovadas para o arrependimento, porque seria necessário que Cristo morresse por elas novamente. Pena que não vai dar tempo, mas eu trouxe aqui a Epístola aos Hebreus, comentada por Simon Kistemaker, só esse textinho, esse pedacinho, e vou concluir. Você vai ganhar mais 30 segundos. Para pesontas, este composto no auriço do participativo ocorre uma vez no Novo Testamento e aparece na tradução da Septuaginta. É um sinônimo do verbo apostatar. Então, apostatou-se nesse sentido deliberadamente, não tem salvação. E o outro, anakeinitzen. O tempo presente é usado não o auristo, nesse infinitivo ativo, para expressar a ideia progressiva do verbo. Ele é introduzido pelo adjetivo adinaton e significa a impossibilidade de renovar o pecador caído. O verbo ocorre na literatura cristã em conexão com a regeneração e o batismo. Então eu tenho mais um calvinista aqui, e diga-se passagem, muito bom, que está dizendo que as pessoas que deliberadamente se apostatam depois de serem iluminados, ou seja, não tem salvação de novo. Veja bem, e ter essa experiência toda deliberada, não, é o que eu falei, não há como ser recuperado. Não é o irmãozinho que cometeu lá uma fraqueza. Acabou o nosso tempo.